Boa tarde a todos. Meu nome é Isadora Siqueira, eu sou analista de Customer Success da TOTUS e para nós é uma alegria muito grande levar esse webinar para vocês. Nosso webinar hoje é sobre como utilizar o PDV Food Service. Ele será apresentado pela analista Ivani Romano, que é especialista na área, e nós vamos gravar e após o término, encaminhar a gravação para vocês. Ivani? Boa tarde a todos. Como a Isadora falou, meu nome é Ivani. Eu faço parte do time de suporte do TOTUS Food Service. E hoje a gente vai passar aqui para vocês o primeiro tema referente ao TOTUS Food Service, tá? Nós selecionamos, junto com alguns clientes, alguns temas mais importantes e deste modo nós começaremos com essa primeira apresentação, que é do PDV, tá bom? Agenda. O que nós vamos falar hoje é o que é o PDV, a abertura de caixa, a operação do PDV propriamente dita e o fechamento de caixa. O que é o PDV? O PDV é um ponto de venda. Ele, popularmente, pelos clientes, ele é conhecido como caixa ou frente de caixa, tá? No nosso sistema, ele possui algumas telas que eu vou fazer a apresentação para vocês futuramente. Abertura de caixa, primeiro tópico que nós vamos tratar. No início de cada turno, ele deve ser realizada a abertura de caixa, onde o operador vai preencher alguns dados nessa tela. Ao fazer a abertura do sistema, ele vai aparecer essa tela no primeiro momento, constando as informações de data e hora, que é o primeiro, ele é preenchido automaticamente quando o cliente vai lá e coloca o operador e senha. Saldo atual, ele sempre virá com valor zerado, porque quando foi feito o fechamento do caixa anterior, não vai ter sobrado nenhum saldo. E o valor de troco, que deve ser preenchido pelo operador, de acordo com o valor que ele tiver na gaveta. A opção ali, operador, ele vai ser preenchido de acordo com o operador, o usuário que ele coloca no início. O período, ele vai ter que selecionar se é manhã, tarde ou noite, de acordo com o padrão da loja. O sistema, ele existe a opção de cadastrar biometria, tá? Para não ser necessário colocar usuário e senha em todos os processos que forem exigido usuário e senha, é possível, com o leitor de biometria, fazer o cadastro da biometria dos funcionários para que essa operação seja automática. Nesse caso, o sistema ele possui um modelo homologado, que é esse Hamster DX, da NIT. Aí é só comprar o aparelho, entrar em contato com o suporte que nós fazemos a configuração. Nosso sistema também possui uma forma de teclado aleatório para ter a maior segurança, porque assim, como nos aplicativos de banco, existe o teclado que altera a senha em cada novo acesso. Então, toda vez que for solicitado o teclado, ele vai aparecer com uma sequência nova de números para o cliente poder colocar a senha. Neste tipo de configuração, todos os usuários precisam ter senha de 8 dígitos, tá? Também é configurável. Agora nós vamos falar da operação do PDV propriamente dita. Como eu havia falado anteriormente, o nosso sistema possui algumas telas diferentes que podem ser utilizadas por determinados tipos de restaurante. Por exemplo, a tela balcão, que é a primeira que nós vamos falar. Ela é utilizada quando o cliente já faz o pedido e retira diretamente no balcão, sem precisar de atendimento de mesa, atendimento de cartão, que um funcionário, um garçom, vá atender ele. Ele vai diretamente no balcão, faz o pedido e já retira lá. Essa tela que aparece aí para vocês é a tela de balcão. O lançamento dos produtos ele é feito através de código. Então, você tem que saber o código dos produtos para poder fazer o lançamento. Também é possível localizar um produto clicando aqui em cima da opção código e apertando a tecla Enter. Ele vai abrir o cadastro de todos os produtos cadastrados e você consegue selecionar.
Aqui, quando você faz um lançamento de um item, e, por exemplo, o operador lançou um código errado, ou, por exemplo, o cliente desistiu de um único produto, para não fazer o cancelamento de todo o pedido, é possível excluir somente um item. Aí você clica no item que precisa ser cancelado, na tela Operações, cancela item. Ou clica somente no produto e aperta a tecla Del do teclado. Ele vai fazer o cancelamento do item. Ele vai solicitar para você um motivo, em alguns casos, operador e senha. Cancelamento de item. Quando você finaliza o cancelamento, ele aparece esse xizinho vermelho aqui na frente, tá vendo? Na frente do código do produto. Aí, quando aparece assim, ele não vai constar no cupom, ele não vai contabilizar no cupom fiscal. Quando o pedido foi feito errado ou o cliente simplesmente desistiu de fazer a compra, é possível fazer o cancelamento total do pedido. Nesse caso, na tela mesmo do pedido, é só clicar em Operações, cancela a operação, ou pressionar a tecla F8 do teclado. Ele vai aparecer uma mensagem de confirmação, onde você confirma e, da mesma forma, coloca o motivo do cancelamento. Para fazer o recebimento na tela balcão, existem alguns passos. Você seleciona todos os produtos, pressiona F5, que ele vai entrar nessa tela de recebimento, essa tela que está aqui para vocês. Você vai selecionar qual a forma de pagamento, que é a forma de pagamento que o estabelecimento aceita, dinheiro, cheque, cartão, dependendo do tipo de estabelecimento, pode receber assinada também. Isso varia de acordo com o tipo de recebimento do estabelecimento. Coloca lá o valor que o cliente está pagando e pressiona a tecla F2, que nesse momento será aberta a gaveta e impresso o cupom fiscal para o cliente. Em alguns casos que é necessário aplicar um desconto. Lá na tela de recebimento, você vai fazer o lançamento do pedido, vai entrar na tela de recebimento. Aqui, você precisa pressionar a tecla F3. Ele vai abrir nessa primeira telinha aqui, que é a tela de desconto, tá? Esses tipos de descontos, eles podem ser cadastrados. Esse tema é um tema que será tratado nos nossos próximos treinamentos, tá? Mais para frente eu vou falar sobre a agenda. Os que já vêm de padrão no sistema é o desconto padrão e o desconto cliente. A forma mais utilizada é a desconto padrão, por isso eu vou passar para vocês agora. Selecionando ela, ele vai aparecer essa segunda tela aqui, que você pode aplicar o desconto a partir de porcentagem ou a partir de valor. Em seguida, informa o motivo. Após isso, é só fazer o recebimento do cupom da mesma forma que foi explicado anteriormente. Cancelamento de cupom. Ele pode ser realizado respeitando as normas de módulo fiscal que o cliente utiliza. Por exemplo, em casos que o cliente utiliza NFC e o módulo SAT, existe um tempo de 30 minutos após a emissão do cupom para fazer o cancelamento. Em módulos ECF, só é possível fazer o cancelamento do último cupom emitido e se nenhuma outra informação foi impressa naquela impressora, tá? Para fazer o cancelamento, é muito simples. Basta lá na tela inicial, na opção caixa, que nem está aqui para vocês, clica na segunda opção, visualiza todos os recebimentos no caixa. Vai ser aberto essa telinha aqui, tá? Precisa colocar o operador e senha, ele vai abrir essa telinha para você, que vai mostrar todos os recebimentos feitos naquele período daquela abertura de caixa. Então, todos os cupons que estão aqui foi feito dentro de uma abertura de caixa. Você vai ter que selecionar qual cupom, vendo certinho o horário e os produtos, selecionar o cupom e apertar a tecla Del. Nesse momento, você vai ter que colocar a justificativa do porquê do cancelamento. Em seguida, ele vai finalizar a transação, vai imprimir o cupomzinho de cancelamento. A tela touch, ela ela tem a mesma função da balcão, tá? A única diferença é que são utilizados em restaurantes os monitores touch, sem ser necessário
o teclado e o mouse. Todas as opções são selecionadas diretamente no monitor. É uma tela bem amigável, com vários atalhos para poder ser usado. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre eles. Esses botões, eles ficam no canto direito da tela, tá? Na parte superior. E eles são atalhos de funções. Da mesma forma que aqui embaixo fica os produtos cadastrados. Ao invés de procurar por código, o operador simplesmente vai lá e seleciona o produto de acordo com o nome. Essas funções aqui em cima são menus de atalho, tá? A opção recebe, finaliza a venda e faz o recebimento. Operador é para fazer a troca de operador. Essa opção de produtos, ele abre a lista de todos os produtos quando você não consegue localizar diretamente nos botões. Aí tem a opção de desconto do item, que você pode aplicar um desconto em cima de um único item, ao invés de todos os do pedido total, você coloca um desconto em cima de um item. Tem a opção cliente, que ele vai abrir a tela com a identificação do consumidor, que você pode colocar o CPF, o CNPJ, o nome, endereço, todas as informações de cadastro de cliente. O botão cancela tudo, que ele faz o cancelamento total do pedido. Cancela item, que ele cancela um item selecionado. E o cancela último, que cancela o último produto que foi lançado. Tem também a opção troca item, que você pode selecionar um produto e trocar por um outro, pressionando esse botão. Por fim, tem a tecla encerrar, que é para finalizar o sistema. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o recebimento nessa tela, tá? Após lançar os pedidos, você clica lá naquele primeiro ícone, que é o de recebe, ele vai abrir essa tela para vocês. Aqui você consegue informar o valor do produto e clicar ali na opção, se é dinheiro, se é cheque, conforme for cadastrada a forma de pagamento do cliente, tá? Do restaurante, desculpa. Após isso, é possível aplicar ali o desconto também, tá vendo? Lá nesse cantinho aqui em cima, é possível que aplique desconto da mesma forma, ou descontos previamente cadastrados, ou descontos de padrão lá, que é o cliente, que você seleciona lá, ou a porcentagem, o valor e coloca a justificativa. Desculpa. Após finalizar, pressiona a tecla gaveta, ele vai finalizar a venda e vai emitir o cupom. O cancelamento de cupom na tela balcão, ela é um pouco diferente. Lá na tela inicial tem a opção, o botãozinho de funções, que ele abre o menu com várias funções que existem dentro do sistema. Aí existe a opção 031, que assim como na tela balcão, é o visualiza recebimentos no caixa. Ele vai aparecer novamente aquela telinha com todos os cupons emitidos dentro daquele caixa. Você seleciona qual que você deseja cancelar, pressiona a tecla Del. Vai fazer o cancelamento também. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a tela mesa. Essa tela mesa, ela é utilizada quando o cliente ele tem a opção de servir no restaurante. Existem mesas e existem garçons para poder anotar o pedido e levar o pedido até o cliente. Nessa opção, é um pouco diferente o lançamento, porque em todos os novos pedidos você vai ter que colocar uma mesa, tá? Para realizar o lançamento, você primeiro precisa colocar qual a mesa que o cliente está utilizando, qual é o atendente, qual que é o garçom que está fazendo o atendimento e, por fim, os códigos dos produtos. Quando você lançar todos os pedidos do cliente, você pressiona a tecla F3. Com isso, ele vai perguntar para o operador se ele deseja imprimir o pedido. Se colocar sim, vai fazer a impressão dos produtos nas impressoras de produção. No caso, bar, copa, cozinha, de acordo com cada produto configurado. Vai fazer a impressão no local para poder preparar o prato do cliente. Existe a opção de mapa de mesa, que aqui é um controle para o operador saber quais mesas ainda estão abertas, qual o valor total de mesas. Para entrar nessa tecla, lá na tela inicial de mesa, é possível clicar na tecla Enter, ele vai abrir nessa tela de mesa aqui. Aqui ele vai aparecer todas as mesas. Então, as mesas que estão abertas e as mesas que estão
fechadas para recebimento, tá? Aqui, nessa parte aqui, nessa lateral direita embaixo, está escrito quantas mesas possuem clientes no momento, quantas mesas estão fechadas, qual o valor aberto para ser recebido naquele momento, qual o valor total de produtos e o tempo que está sem nenhum novo pedido. Para fazer o recebimento na tela de mesa é um pouco diferente da tela balcão, tá? Primeiro será necessário fazer o fechamento da conta. Para fazer o fechamento da conta, você vai ter que informar a mesa, pressionar a tecla F4. Aí ele vai abrir uma telinha para você perguntando quantas pessoas tinha na mesa. Essa informação é utilizada para fazer o ticket médio, para saber quanto mais ou menos cada cliente consumiu naquele período. Então, aí é interessante colocar a quantidade de pessoas por mesa, em seguida pressionar Enter. Aí vai ser impresso a pré-conta que leva para o cliente saber o quanto tem que pagar. Para fazer o recebimento mesmo, depois de imprimir a pré-conta, você vai selecionar, vai informar novamente a mesa, pressionar a tecla F5, aí ele vai abrir essa tela aqui, ó. Nessa tela, que é igual na balcão, você consegue, da mesma forma, aplicar desconto, pressionando a tecla F3. E você consegue também retirar o serviço, pressionando aqui nessa opção Retirar Serviço. Quando você pressiona aqui, ele vai debitar automaticamente o valor do serviço aqui. É importante lembrar que o serviço ele pode ser cadastrado de duas formas, ou um valor fixo ou porcentagem. Como eu expliquei anteriormente, essas partes de cadastro serão orientadas futuramente. Após colocar o valor, se aplicar o desconto, se for necessário, ou retirar o serviço, caso necessário, informa o valor a ser recebido e pressiona a tecla 2 para fazer a abertura da gaveta e imprimir o cupom, tá bom? Mesa Touch. A Mesa Touch, ela é basicamente a mesma função da mesa, só que ela possui o monitor touch para facilitar o lançamento. Da mesma forma, tem que selecionar a mesa antes, fechar a conta antes para depois receber. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os atalhos. Nessa tela é um pouquinho diferente os atalhos, tá? Recebe, como na outra, para fazer o recebimento do pedido. Fecha a conta, você consegue fechar a conta, finalizar a conta para o cliente. A opção de produtos, ele abre todos os produtos cadastrados. Funções, que ele vai abrir o menu de funções com todas as funções do sistema. Conferência, quando precisa imprimir só uma simples conferência da mesa. Pedidos, que é onde você clica para poder finalizar o pedido. Cancela tudo. Cancela item, que ele vai cancelar um único item. Desconto no item, que ele vai fazer o desconto em cima de um item. E o troca de item, que vai fazer a troca. Para fazer o lançamento na mesa Touch, você vai selecionar o produto da mesma forma. Em seguida, você vai vir aqui e clicar em pedidos. Que aí ele finaliza o pedido e envia para a cozinha, para o bar, para as impressoras de produção. Aí você consegue monitorar as mesas aqui clicando em mapa de mesa. O recebimento na tela na tela mesa touch, desculpa, assim como na tela balcão touch, ele é feito da mesma forma. Você fecha a conta e em seguida você recebe. Clica aqui primeiro em fechar a conta e depois em receber. Tela cartão. Essa tela cartão, ela é utilizada geralmente é muito utilizada em padarias, que o cliente entra, recebe um cartãozinho individual para cada pessoa, para poder, tudo que ele pegar, ele ser lançado naquele cartão. Na hora de ir embora, ele entrega o cartão e finaliza a venda de acordo com o valor que tem lançado no cartão. A tela cartão touch é da mesma forma. Essas duas telas eu não expliquei como que funciona o recebimento
e os lançamentos, porque elas são da mesma forma que a tela mesa. Você vai lá, ao invés de lançar a mesa, você vai lançar o cartão. Por exemplo, o cartão 15. O cliente está utilizando o cartão 15. Eu vou lá, seleciono o cartão 15, seleciono o produto que ele está comprando e ele vai fazer o consumo. Da mesma forma que eu vou finalizar o pedido, ele vai ser impresso na bar, na cozinha, de acordo com o que for necessário, se for necessário uma preparação antes, para poder ser entregue para o cliente. O recebimento é a mesma coisa, eu vou ter que informar qual o número do cartão, fazer o fechamento da conta e em seguida o recebimento. Agora eu vou falar para vocês sobre o fechamento de caixa. Todo fim de turno deve ser realizado o fechamento de caixa. No nosso sistema existem duas opções de fechamento, que é o confirmando valores, que ele apresenta essa tela aqui para o operador, e aqui aparece todos os valores que foram recebidos no caixa, distinguidos pela forma de pagamento. E aqui o operador só confirma se tem aquele valor mesmo em caixa ou não. Tem uma outra opção, que é o fechamento cego, em que não apresenta os valores que foram recebidos no sistema e o operador ele precisa informar qual valor ele possui realmente no caixa. Este modo ele é utilizado para verificar se tem divergências, porque quando existe confirmando valores, o operador pode simplesmente informar o valor que está aparecendo aqui ao invés de contar. Por isso que nós temos essas duas opções. Vou falar para vocês agora sobre a fita de fechamento. A fita de fechamento é uma impressão que sai após ser realizado o fechamento do caixa. Nela contém algumas informações sobre toda a movimentação daquele caixa naquele período. Eu dividi a fita de fechamento em alguns pedaços e vou explicar para vocês algumas informações. O cabeçalho. No cabeçalho, ele tem a data e hora de abertura e fechamento, tem o operador responsável pela abertura, tem o operador responsável pelo fechamento. A opção de período é o turno. Quando for 1 é manhã, quando for 2 é tarde, quando for 3 é noite. Número de caixa. Quando o cliente possui vários caixas, ele possui o caixa 1, 2, 3, 4. Pelo número de caixa, é possível identificar qual que é o caixa, de qual caixa é aquele fechamento. E embaixo tem o número de fechamento, que aí ele identifica quantos fechamentos foram realizados naquele caixa. A gente consegue localizar o fechamento a partir do número de fechamento. Em seguida, vem a parte das entradas. Essa parte de entradas, ele consta todo o valor que o sistema contabilizou. Então, mesmo se for o fechamento cego, na fita de impressão do fechamento de caixa, ele vai sair quais os valores o sistema recebeu. Quantos recebimentos de cartão, quantos recebimentos de dinheiro, ele vai descrever aí, de acordo com o que foi cadastrado, os valores certinho. Aí existe embaixo a opção borderô, que nesse caso são os valores informados pelo operador de caixa. Aí existe um confronto entre o valor do borderô, que foi o valor digitado pelo operador, e o valor averiguado pelo sistema. Embaixo vem a parte de conciliação. A parte de conciliação ele faz a soma do borderô, ele faz a subtração do valor do borderô, que é o valor digitado pelo operador, pelo valor que consta no sistema, no caixa. Aí ele mostra para você se houve alguma divergência e em qual forma de pagamento ocorreu. O zero caixa, ele efetua uma comparação de entrada e saída de produtos. Essa função ela serve para evitar a diferença de produtos vendidos e os recebimentos no caixa. Por exemplo, se eu apliquei alguns descontos, se teve taxa de entrega, se teve cortesia, se teve valor de assinada. São todos valores ou que entram no caixa ou que saem do caixa.
Dessa forma, o zero a caixa ele está ali para mostrar para você o porquê de algumas divergências. A fita detalhe. Essa daqui, ela fica no fim da fita de fechamento, tá? Ela consta, assim como no cabeçalho, data e hora de abertura, data e hora de fechamento, o número do caixa, o número do fechamento, aí o número de pessoas que estiveram no estabelecimento, de acordo com a quantidade informada. E se, por exemplo, houve sangria, ele aparece também aqui no fechamento do caixa. Por exemplo, eu fiz o fechamento de caixa, só que a impressora deu problema, não saiu a fita de fechamento, ou, por exemplo, a operadora fez o fechamento, só que ela acabou jogando fora a fita, eu não tenho, eu preciso da fita de fechamento para poder ver o que aconteceu com o meu caixa. Existe a opção de fazer a reimpressão do fechamento de caixa. Para isso, eu coloquei aqui nas duas telas, eu coloquei tanto na tela balcão, na tela touch, que aí funciona da mesma forma para balcão, mesa e cartão. Você clica ali na opção funções, vai até o menu 98, reimprime fechamento de caixa antigo. Na tela normal, que é ou a cartão, ou a balcão, ou a mesa, você consegue clicar na opção caixa, reimprime fechamentos antigos. Nas duas opções, ele vai abrir uma tela para você, com todos os fechamentos salvos no sistema daquele caixa. Você consegue selecionar o fechamento e colocar ele para reimprimir. Aí ele vai fazer a impressão novamente da fita de fechamento na impressora. Bom, com isso, nós finalizamos a apresentação sobre a utilização do PDV, tá? E como eu informei anteriormente, esse webinar, ele é um projeto com diversos treinamentos, diversos seminários sobre vários temas muito questionados pelos clientes que eles gostariam de saber como funcionam, algumas das nossas ferramentas. Então, a gente fez um calendário mensal deste mês de junho, com alguns dos temas que foram muito pedidos pelos clientes. Lembrando que se, por exemplo, surgirem muitas dúvidas de algum outro produto, a gente faz uma alteração e informa novamente via e-mail, que nem nós fizemos dessa primeira apresentação, tá? Este do dia 8, hoje, foi a operação do PDV, que é a introdução do sistema para vocês. Segunda-feira que vem, a gente fez um planejamento para fazer a apresentação toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, tá? Na segunda-feira que vem, nós iremos falar sobre a tela de entregas e sobre integrações. Integrações seria iFood, Goomer, Rappi, Delivery direto, porque assim, é um tema que no momento a gente está utilizando muito de acordo com a demanda do país, tá? Na outra segunda-feira, no dia 22, nós falaremos sobre comanda eletrônica e a operação da comanda diretamente na tela de mesa. E no dia 29, a gente vai falar sobre cadastro, que aí entra a parte de cadastro de operador, cadastro de produto, cadastro de cliente, cadastro de desconto, toda a parte de cadastro que a gente vai utilizar o Chef Web, tá? Essa é a nossa agenda para o mês de junho. Caso vocês tenham algum outro tema que vocês queiram, precisem que seja tratado, por favor, entre em contato, nos informem para a gente poder colocar no planejamento para a gente poder passar para vocês, tá? Agora é o momento para vocês tirarem suas dúvidas. A gente está aqui para poder sanar todas as dúvidas que ficaram. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Pessoal, aproveitem o momento, as dúvidas serão respondidas, então utilizem desse momento para buscar conhecimento com nossos especialistas. Oi, eu vi que o Bruno mandou uma pergunta referente ao material dessa apresentação. Essa apresentação ela está sendo gravada e ela será disponibilizada no YouTube, tá?
Eu vou pedir também para a nossa equipe fazer o envio do material através dos canais de comunicação da empresa. Da mesma forma que vocês receberam o convite, eu vou pedir para eles enviarem o PDF dessa apresentação para vocês. Nós vamos disponibilizar a apresentação, tá bom? Nosso canal no YouTube está em implementação, então pode ser que vocês recebam um link por e-mail, tá? Então eu não vou divulgar ainda o canal, porque como ele está sendo organizado, não é certeza que o vídeo vai para lá essa semana. Mas assim que o vídeo for disponibilizado, eu encaminho para vocês através do e-mail da inscrição. Teve uma pergunta também referente aos descontos. Perguntaram se é possível dar diversos descontos. Não é possível. Só é possível ou selecionar o desconto em cima de um item ou um desconto em cima do total, tá? Não é possível colocar mais do que um desconto. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, então, como não tem mais dúvidas, eu agradeço a participação de todos, agradeço a Ivani, foi excelente, e nós vamos encaminhando ao longo da semana o convite para os próximos webinars, e nós contamos com a participação de todos vocês. Sugestão, dúvidas, vocês podem sempre entrar em contato com o time de CS ou com o time de suporte, tá? Se tiver alguma sugestão, já pode encaminhar diretamente para o meu e-mail. É isadora.com.siqueira@totos.com.br. Obrigada e boa semana a todos. Obrigada a todos.